Bom, o The Rock retornou no último show do Raw e já fez desafios aí para o Roman Reigns, né? Mandou uma bela de uma indireta dizendo que ele quer sentar na cabeça da mesa. E aí, entre muitas coisas que se comentou, foi Cody Rhodes, né? O Cody Rhodes nunca vai finalizar a história dele, afinal de contas, com o The Rock agora na jogada, fica difícil o Cody Rhodes competir e ter sua revanche contra o Roman Reigns nessa WrestleMania 40. Revanche, essa que parecia muito certa, né? Ele já enfrentou o Roman Reigns na WrestleMania 39, acabou saindo derrotado no detalhe em um momento onde ele inclusive era favorito. Primeira vez e única que o Roman Reigns foi zebra na casa de apostas. Não é zebrinha não, né? Que estava equilibrado. O Roman Reigns pagava bem mais que 3 de odd. E para Pro Wrestling a gente sabe que isso é uma odd muito alta. E mesmo assim o Roman Reigns permaneceu campeão. E aí, quando parecia que na WrestleMania 40 as coisas iam acontecer para Cody Rhodes e Roman Reigns, seja com o Cody Rhodes ganhando o Royal Rumble novamente ou alguma coisa no Elimination Chamber, no fim das contas o The Rock retorna quando talvez já não havia tanta esperança assim, né? Afinal de contas, o The Rock ele até aparece ano passado na WWE, não faz nenhuma menção sobre o Bloodline. Basicamente, foi em um dia onde ele tinha tido uma entrevista com o Pat McAfee e tinha revelado que quase ele enfrentou o Roman Reigns na WrestleMania 39, já tinha até planos para isso, mas que estava aberto para a WrestleMania 40 fazer algo a respeito. Acabou que naquela noite daquele mesmo dia ele participou do SmackDown, mas não fez nenhuma menção ao Bloodline. E aí ficou no ar. E aí? Será que vai rolar? Será que a WWE não quis? Será que ele não quis? E aí ele aparece no Royal Rumble numa dessa? Gente, vai ter. Alguma coisa entre o Roman Reigns e The Rock vai ter. Não é possível que vão jogar a oportunidade fora. Mas e o Cody Rhodes, Zé? Aonde vai chegar o Cody Rhodes? Eu já vi muita gente zoando o Cody Rhodes, mas eu acho que essa zoeira ela tá sendo um tanto precipitada, né? Eu não vejo que o Cody Rhodes vai se dar mal nessa. E aí, ele tem alternativas que podem dar certo pra ele. Primeiro de tudo, tem até uma opção que eu vi até alguns comentando, que é, beleza, ele não precisa enfrentar o Roman na WrestleMania, mas ele pode enfrentar antes. Ele pode derrotar o Roman Reigns antes. O Royal Rumble já não dá, né, que vai ser o Roman Reigns e Randy Orton, mas ele pode enfrentar numa Elimination Chamber. Numa Elimination Chamber match, caso o Roman Reigns vá defender o título, numa dessa. E aí, a gente pode estar vendo aí algo diferente, né, rolar na WrestleMania. O Roman Reigns chegar sem ser campeão e enfrentar o The Rock sem valer nada. Só pela honra da família. E o Cody Rhodes defender seu título contra algum outro adversário. Muita gente até falou do Randy Orton pela história que eles têm no Legacy. A outra opção seria o próprio Orton destronar o Roman Reigns e o Cody Rhodes vir como desafiante do Orton. E aí, do outro lado, a gente teria Punk Rollins como parecia também estar se encaminhando, né? Então, tem essa alternativa. É um pouco mais embaralhada, porque eu acho que o Roman Reigns deveria encerrar seu reinado na WrestleMania e o próprio The Rock é o nome perfeito para isso. Então, não sei se dá tempo de fazer tudo isso. É muita coisa ao mesmo tempo nesse Road to WrestleMania. A WrestleMania fica até pequena com o tanto de acontecimentos que estaria rolando. Mas temos a opção Cody Rhodes e Seth Rollins. A gente viu ao longo desse reinado do Seth Rollins aí, que vem desde o finzinho da WrestleMania ali, que teve o Night of Champions na Arábia Saudita, se tornou campeão mundial pesos pesados. O Cody Rhodes ficou ali então encarando ele em vários momentos e parecia que não, agora finalmente vai ter Seth Rollins e Cody Rhodes. E eles foram adiando. Por qual razão? Ah, porque o Rollins não pode perder pro Cody Rhodes de novo? Ah, porque o Cody Rhodes tem que guardar ele pra WrestleMania? Eu acho que agora fica evidente que a WWE sempre pensou o seguinte: olha, o plano A é Cody Rhodes contra Roman Reigns. Mas não vamos fazer Seth Rollins e Cody Rhodes, que foi aquela trilogia que foi ótima em 2022. Vamos guardar. Porque em caso a gente tenha a oportunidade de ter o The Rock, não vamos perder o The Rock. E aí, tendo o The Rock vira o plano A para enfrentar o Roman. E o Cody Rhodes vai para a WrestleMania enfrentar o Seth Rollins disputando o título mundial pesos pesados. Muito provavelmente ganha de novo. Então, se for essa alternativa, ele não se dá mal, né? Eu sei que tem muito fã do Cody Rhodes que ainda não engoliu aquela derrota por Roma, que eles gostariam que o Cody Rhodes ganhasse o título mundial justamente contra o Roman Reigns ali, seria a vingança perfeita. E de fato, o Cody Rhodes dessa vez ele fez realmente a jornada do herói. Eu não gosto, eu não vou torcer para ele independente de quem ele enfrente.
Não é um tipo de personagem que me cativa. Mas aí é por gosto pessoal. Mas ele é um trabalhador honesto. Ele é um cara que tá presente nos shows, um cara que tá fazendo apresentações muito boas. É um excelente lutador. Fez a jornada do herói bonitinha aí, né? Passou por vários desafios. Achei desinteressante a maioria deles, achei. As promos são cansativas pra mim, essas promos de coach são, mas funciona, é um babyface que funciona, né? Então, se ele pega o Roman Reigns, se ele ganha do Roman Reigns, dessa vez, ok, eu não acho que seria um erro, não. Eu acho que seria alguém que foi preparado para, né? Diferentemente de quando ele enfrentou o Roman da primeira vez. Mas, para ele finalizar a história, não precisa ser contra o Roman Reigns. A finalização da história do Cody Rhodes sempre foi ele vencer um título mundial. Se transformou em uma rivalidade com o Roman, mas não precisava. E ele tem uma rivalidade com o Rollins. Então, assim, dá para ela ser retomada. E aí seria muito interessante, divertido de ver eles novamente batalhando. Eu imagino que o Cody Rhodes finalizaria a história, então ali teria, então, seu título mundial. O Rollins tá louco pra ter um main event aí, nem que seja da primeira noite, então ele já teria se fosse pegar o Punk, agora ele terá se pegar o Cody Rhodes também. E isso se ele chegar como campeão na WrestleMania, a gente tem que ver ainda se isso será possível, né? Aí tem uma terceira alternativa aí que falam de ele enfrentar o Gunther, né? Cody Rhodes contra Gunther pelo título intercontinental, né? Eu entendo e até concordo que o Gunther elevou o título intercontinental a um nível gigante. Então, o cara que destronar o Gunther, principalmente num palco como o da WrestleMania, vai estar cheio de moral. Mas, mesmo assim, especificamente sobre o Cody Rhodes, é um downgrade. É um downgrade porque, assim, vou dar um exemplo. Se fosse o Seth Rollins perdendo o título mundial antes da WrestleMania e o que sobra pra ele é pegar o Cody Rhodes da WrestleMania para o Intercontinental, mesmo que fosse pra perder, mas assim, vamos supor que ele fosse pra ganhar, eu não acho que seria downgrade. Acho assim, é gigante ainda, é um feito bom pro Seth Rollins se ele tivesse isso. Se o Bob Lashley faz isso também, é um feito bom. Agora, pro Cody Rhodes é downgrade, porque você tá falando de um cara que tava no main event principal da última WrestleMania, pronto pra pegar o número 1 da empresa de novo e pra ganhar. E aí nem sequer o segundo título mundial, que é o World Heavyweight, ele disputaria. Ele disputaria um título de midcard, que está em sua melhor fase dos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos talvez. Que sabe da história para alguns, aí eu já acho exagero. Mas assim, é um título que ele já tem vários ali, já teve sua história com o Intercontinental. A história do Cody Rhodes, o finish the story, é o quê? É o título mundial, eu sempre falei isso. Então se não vai ser finalizando com o Roma, que seja pelo menos no midcard. Por isso eu acho que seria frustrante se o Cody Rhodes fosse disputar o título continental contra o Gunther. Seria uma grande luta, se ele ganhasse, seria épico para a carreira dele, mas não é... Assim, eu não deixaria isso pro Cody Rhodes, eu acho que encaixa com outro cara. Também o Gunther prefere enfrentar o Brock Lesnar, se o Brock Lesnar estiver disponível. Ao que tudo indica, o Lesnar não deve realmente ser usado no UFC 300, aí, igual algumas especulações houveram. Se ele for usado, ele não estará na WrestleMania. Se ele não for, dá pra ter Gunther e o Lesnar ainda. E aí pode ser uma WrestleMania cheia de Dream Matches, né? The Rock e Roman Reigns, Brock Lesnar e Gunther. Se tiver Punk e Rollins, pra muitos é Dream Match. O Cody Rhodes e Rollins mais uma vez aí se repetindo, mas é uma grande luta. Aí a WrestleMania começa a dar umas caras ali de WrestleMania de fato, né? Bom, e aí? O que vocês acham do futuro do Cody Rhodes? Alguns falaram até, não, coloca todo mundo aí. Mistura Rhodes, Rollins e Punk, né? É que aí eu não sei como que encaixa isso, né? Vamos supor, Cody Rhodes e Rollins confirma, The Rock e Roman confirma, a Jay contra Jimmy. O Punk faz o que na WrestleMania? Alguns falaram até do Stone Cold Steve Austin, que está sendo especulado aí de participar dessa WrestleMania, enfrentar o Punk. Mas não foi isso. Foi colocar o pé no chão. Quem do roster aí você escolheria como adversário dele, se esses fossem os planos? Com quem ele encaixaria? Punk, Gunther? Será que dá pra rolar? E se tiver Gunther e Lesnar? Punk contra Logan Paul, talvez? Dá pra pensar algumas coisas aí, vocês, né? Nesse tipo de alternativa. Mas quem pode sair perdendo é inclusive ele. Eu não acho que ele vai sair perdendo. Vai ter alguma coisa interessante pra ele. Mas, por exemplo, quando a gente já falava dele ter o seu finalmente main event de WrestleMania e seu título mundial lá, quem sabe, né? Agora as coisas podem mudar. Sinceramente,
entre quem fez o caminho certo e quem caiu de paraquedas agora, é muito melhor ter Cody Rhodes destronando o Rollins ou destronando o Roman Reigns do que o CM Punk. O The Rock eu defendo porque aí a gente tá falando de um cara de outra prateleira e que tem todo o sentido dele estar lá envolvido com a Bloodline e o Roman Reigns. É isso.